Palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 9, 10 e 11, que diz assim: Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse a Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Palavra do Senhor. Amados ouvintes da palavra do bom mestre, todos nós já aprendemos que nossa mente é um campo fértil. E porque é fértil, tudo que chega se reproduz com facilidade. A mente é a parte incorpórea onde se encontra a sensibilidade. Ao mesmo tempo que é bom, é também perigosa, pois a mente do ser humano é também um campo de batalha. As maiores batalhas são travadas no silêncio de um pensador, de uma mente pensante. E dependendo de quem está no controle dela, a derrota pode ser inevitável. Todos nós já aprendemos que nossos adversários são sempre superiores quando eles se concentram em grandeza em nossa mente. Nossos adversários não conhecem os nossos pensamentos, mas quando nós o colocamos acima de todas as nossas limitações, eles dominam a nossa vida. Nós sabemos que Satanás, ele não é um ser onisciente. Ele não conhece os pensamentos do homem. Para que o pensamento do homem seja revelado, esse homem teria que falar, para que então o nosso adversário viesse a ter conhecimento do que passa em nossa mente. E durante muito tempo, muitos pecaram planejando mal a outro, achando que seus maiores segredos nunca seriam descobertos, até conhecerem Jesus, o Deus onisciente. O Salmo 94, o verso 11, afirma: O Senhor conhece os pensamentos do homem, e que são vaidade. É certo que um homem que vive, anda na carne, sempre terá maus pensamentos. Isso é certo. Em Mateus 9, versículo 1 ao 5, após Jesus chegar à sua cidade, lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Perdoados te são seus pecados. E eis que alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. E o versículo de número 4 diz: Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensai mal em vosso coração? Daniel 2:22 diz: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Só pode revelar quem conhece, e Deus conhece os seus e os meus pensamentos. Isaías capítulo 66, versículo 18, diz: Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Isaías 66, 18. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Observaste com clareza que Deus conhece o nosso pensar. E mesmo sabendo disso, nós não podemos deixar de guardar os nossos pensamentos. Mesmo sabendo disso, não podemos abaixar a guarda e acharmos que o que nós pensamos não tem peso, pois todo pecado tem sua origem no pensamento. Ele começa na mente. O pecado ele tem 3 etapas. Antes da sua tragédia, antes de sua tragédia entrar em evidência, há 3 etapas para o pecado. Primeiro, ele começa no pensamento. O homem pensa. Segundo, ele verbaliza o pecado. A verbalização, o dizer o que está na mente de forma negativa, maldosa, pecaminosa, é 50% do ato já realizado, mesmo que ele não seja realizado. O que está na mente ainda é domínio seu, mas o que sai pela boca, aquilo passa a te dominar. Mesmo que você não faça na etapa do pecado, é 50% já realizado. Terceiro, ele é consumado. Então o pecado, ele tem 3 etapas. Ele começa no pensamento. Na segunda etapa, ele é verbalizado, ele sai pela boca. A pessoa diz o que está pensando. E terceiro, ele consuma o ato. O pecado é consumado. Então, por isso que hoje, muitas mulheres vão à delegacia da polícia fazer o quê? Denúncias acerca do seu cônjuge ou de outros que alicia ou faz cantadas indecentes. Quando ela passa na rua, a primeira coisa que ela faz é o quê? Olha, estão me ameaçando. Falou que vai me matar, ou seja, a pessoa que falou que vai matar, ele já pensou. Quando ele verbaliza, já é 50% do ato já realizado. É um exemplo que eu estou dando para você. Mateus 22, 41, 42 diz: estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? Jesus perguntou: de quem é filho? E eles disseram: de Davi. O que estava em seus pensamentos foi exposto diante de uma pergunta. Primeiro pensa, segundo fala, terceiro faz. Jesus perguntou: que pensais vós de Cristo? De quem é o filho? Ou seja, diga. E eles disseram, ou seja, eles fizeram, eles colocaram à tona o que eles tinham na mente. Eles pensaram, eles falaram, eles fizeram. Por isso nós dizemos: ninguém peca se antes pela mente não ser vencido. Ninguém peca se antes pela mente não ser vencido. Ou seja, a pessoa só peca quando ela concorda com o pecado. Ela só pode cair quando ela se lança no buraco que ela está vendo, porque passa primeiro pela mente. A mente, a cabeça é o que controla todo o corpo, não é verdade? Por isso, ninguém peca se antes pela mente não ser vencido. Cuidado com seus pensamentos. Abraão peregrinou em Gerar e andou ali. E a Bíblia diz que onde ele andava, ele dizia que Sara era sua irmã, com medo de os reis que ali o recebessem o matassem. Sabendo o rei de Gerar as palavras de Abraão, dizendo que Sara era sua irmã, a Bíblia diz que Abimeleque, rei de Gerar, tomou Sara para si. Bom, se é sua irmã, então vai ser minha esposa.
Deus então em sonhos vai ao rei Abimeleque de noite e diz: eis que morto és por causa da mulher que tu tomastes. Porque esta mulher é casada, ela tem marido, Abimeleque. E Abimeleque ainda não tinha se deitado com Sara, diz a Bíblia. Então disse o Senhor: matarás também uma nação justa, ou seja, por causa desta mulher, toda esta nação irá perecer se tu tocar nela. Porque essa mulher tem dono. E ele disse: não, Senhor, Abraão me diz que Sara é sua irmã. E ela confirmou: eu fui inocente, com sinceridade no meu coração e pureza de mãos fiz isto. Eu não sabia desse fato, dessa verdade. E o versículo 6, Deus disse a Abimeleque: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu tenho impedido você de pecar contra mim. Por causa disso, não te deixei tocá-la. Ou seja, Deus também impediu Abimeleque de tocar em Sara, que era esposa de Abraão. Então Deus disse para Abimeleque: devolve Sara a Abraão, porque profeta é, e ele vai rogar por ti para que vivas. Se não devolvê-la, sabes que morrerá. Ou seja, o que é teu, o que é dos outros é dos outros. Se tu estás vivendo com alguém que não é teu, vai dar ruim. A morte está na frente. Se você está com algo que não é seu, pode ter certeza que haverá tragédia no caminho. Não é seu. O que é seu, mas o que é do outro, o que é do alheio, o que é de outro, é de outro. E a Bíblia diz que Deus falou: se tu tocar nela, tu vai morrer, porque esta mulher tem dono. E a Bíblia diz que levantou-se o rei pela madrugada, chamou os seus servos, contou tudo, e os servos temeram. E o rei chamou Abraão e perguntou: por que fizeste isso? Que nos fizestes? Em que pequei contra ti para trazeres esse tamanho pecado ao meu reino? Que tens visto, Abraão, para fazer tal coisa? Olha a resposta de Abraão. Versículo 11. E disse Abraão: porque eu dizia comigo, ou seja, eu pensei, não há temor nesse lugar, e eles me matarão por causa de Sara, do amor que tenho por ela. Pensamento de Abraão o engoliu. Abraão acreditou que naquele lugar ninguém temeria Deus, e que no lugar de contar toda a verdade, poderia contar uma parcialidade. Por isso Paulo advertiu a igreja de Corinto, 1 Coríntios 5,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que Paulo disse isso? Porque quem tem a mente de Cristo não fica pensando maldade, não fica gerando na sua mente maldade acerca do A, do B, do C. Quando você perceber que a tua mente está sendo tomada por pensamentos maldosos, procure blindar a sua mente. Procure guardar seus pensamentos, porque ali é onde tudo começa. O dia começa numa programação que nasce na sua mente. Você levanta e diz: hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo. Mas se tu pensar demais, tu não faz. E se tu não pensar, faz errado, faz mal feito. Já ouviu essa expressão? Quem pensa demais não faz. Ao mesmo tempo que tem um lado positivo, tem um lado negativo. O lado negativo é que quem pensa demais perde as maiores oportunidades. Mas quem faz as coisas sem pensar, gera os maiores prejuízos. Tem que haver um equilíbrio. A sua mente precisa estar blindada. E o que nós temos visto nesses últimos dias de pessoas com batalhas na sua mente.
que pensam apenas o pior e não conseguem pensar naquilo que é bom. Mas Paulo diz: nós temos a mente de Cristo, e eu não acredito que quem tem a mente de Cristo não tenha pensamentos que glorificam o próprio Cristo. Como manter então, pastor, uma mente sadia? A Bíblia dá a receita. Eu vou dar para você apenas 3 versículos para você manter a sua mente sadia. Primeiro, Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensa naquilo que glorifique a Deus. A Bíblia diz que se glorifica a Deus, vale a pena você pensar. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. 6 coisas Paulo fala. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, aí Paulo diz: nisso pensai. Paulo diz: pensa naquilo que é honesto, que é verdadeiro, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Pensa nisso e a sua mente será uma mente sadia. Jeremias 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Deus também pensa, e pensa muito sobre nós. Se você acha que o nosso Deus, ele é uma estátua, você se enganou. Uma estátua, uma imagem, pode até ter uma feição humana, ter uma boca esculpida, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, nariz tem, mas não cheira, olhos também, mas não vê, mãos tem, mas não apalpa, pés também tem, mas não anda. O nosso Deus não. Nosso Deus tem boca, tem mão, tem pé, nariz, ouvido. Ele sente, tem tato, olfato, paladar. O nosso Deus vê. O nosso Deus pensa. E ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal, diz o Senhor. Jeremias 29, versículo de número 11. Deus está pensando em você agora, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está olhando para você nessa hora e dizendo: meu filho, eu tenho pensado em você. Eu não me esqueci de você. Eu tenho pensado coisas boas ao seu respeito. E na maioria das vezes, como seres humanos falíveis que nós somos, nós pensamos coisas más acerca de Deus. Nós dizemos: Deus não está olhando para mim, Deus não me ama, Deus não me considera, Deus não me ajuda. Mas não é isso. A Bíblia diz que Deus está pensando em você. E é nesse momento que eu quero orar para que Deus venha guardar os seus pensamentos. Você tem uma mente blindada pelo poder do nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por cada momento vivido e pela oportunidade de chegarmos até aqui. É certo que somos falíveis e limitados. Se a tua mão não estiver a nosso favor, nós não chegamos muito longe. Senhor Jesus, em teu nome eu peço, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude com os nossos pensamentos. Não nos deixe sermos devorados pela fraqueza humana. Não nos deixe sermos devorados pelos pensamentos dissolutos. Livra-nos de nós mesmos. Que na batalha que existe na mente do homem, que todos nós saiamos vencedores e não derrotados. Que o que sai dos nossos lábios sejam frutos de uma mente sadia,
Não nos deixe pensar negativamente, nada contra os nossos familiares ou amigos, mas sempre pensamentos de paz, como o Senhor, e não pensamento de mal. Venha blindar a mente desse homem e desta mulher e guarda-nos dia por dia, para que não sejamos retalhados quando deitamos no travesseiro ou quando acordamos para um novo dia. Que a nossa mente seja um campo fértil de vida, de paz e amor e de comunhão com Teu Espírito Santo, sempre em espírito de oração, estamos ligados contigo. Nós te louvamos e é o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.